Jornada do Fisioterapeuta Atípico. Nesse evento, eu vou te entregar uma série de conhecimentos que vão destravar a sua capacidade de raciocinar diante daqueles casos clínicos de pacientes com dores e sintomas irradiados que são de difícil evolução ou que muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar o diagnóstico e o tratamento. Esse evento, a Jornada do Fisioterapeuta Atípico, vai acontecer nos dias 29, 30 e 31 de agosto, 100% online e 100% gratuito. Nessas 3 aulas eu vou te entregar uma série de conhecimentos, principalmente baseados em evidência científica. Eu, Rodrigo Ângelos, fisioterapeuta, estou pronto e aqui para te ajudar. Para isso, clique aqui no link abaixo e eu te vejo lá. Olá, tudo bem? Antes da gente começar a falar sobre a nossa aula, eu gostaria de deixar claro o meu prazer de estar aqui podendo falar sobre um tema que é extremamente relevante sobre saúde para você, tentando tornar essa aula um pouco mais pessoal, por mais que você esteja aí do outro lado da tela podendo assistir esse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tem uma relevância de saúde pública de uma maneira geral grande, que são as hérnias de disco e alguns conceitos, principalmente relativos a corredores, né? Essa aula ela é uma aula totalmente baseada em evidências científicas de boa qualidade para que a gente consiga criar conceitos mais fidedignos com a prática baseada em evidências. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Ângelos, eu sou fisioterapeuta e osteopata DO, e hoje a gente vai falar sobre raciocínio clínico e interpretação de conceitos a nível, ou melhor, a respeito das hérnias de disco para corredores, seja amadores ou até mesmo a nível profissional. Essa aqui é a realidade, né, que a gente consegue ver aqui de uma pessoa que corre feliz, alegre e que tem como carro-chefe na sua prática esportiva a corrida, né? Não só o aspecto exclusivo de ser um corredor, ou até mesmo outros esportes onde se tenha como motor primário a corrida, né? Futebol, basquete, entre outras práticas esportivas onde se tem o movimento do correr. E em outro lado aqui, essa pessoa sentada, melhor dizendo, com sintomas localizados na região lombar e que irradiam ao longo do membro inferior, né? Geralmente é essa a pessoa que chega ou que se queixa para os agentes de saúde, para você, né? Fisioterapeuta, educador físico, médico, terapeuta manual. E a gente precisa criar conceitos ou ter alguns critérios estabelecidos para que a gente consiga raciocinar clinicamente da melhor maneira para lidar com essas pessoas, né? Essas pessoas que apresentam essa queixa. A gente tem uma prevalência muito pequena de pessoas que sentem dor nas costas nesse segmento da corrida. E os estudos que avaliam prevalência, por se ter um impacto muito pequeno de dor nas costas ou até mesmo na coluna vertebral em corredores, sugere-se até mesmo a hipótese de que a corrida, o movimento, possa ser algo protetor para a prevenção de dor nas costas. E isso é uma verdade absoluta. Epidemiologicamente, a nível populacional, a dor lombar e a dor cervical são, respectivamente, a maior, em primeiro lugar, e a quarta, em quarto lugar, maior causas de incapacidades físicas musculoesqueléticas que acomete os seres humanos, a população de um modo geral. E o principal fator de risco para as pessoas terem dor nas costas é estresse e ansiedade. E a principal ferramenta de prevenção e até mesmo para o tratamento conservador é o exercício. Então a gente está falando, né, de corrida, que é um exercício, né, uma prática esportiva que dá treinamento ao indivíduo de uma maneira geral. Não só sobre aspectos de fortalecimento, de condicionamento cardiorrespiratório, mas de uma maneira geral
integrativa, que é o olhar que a gente precisa sempre aplicar para esses indivíduos e para as pessoas de uma maneira geral. Esse contexto doloroso, né, ou a queixa relacionada a uma região da coluna vertebral, como a dor cervical e a dor lombar, elas podem ser divididas em dois grupos: dores e queixas específicas e dores e queixas inespecíficas. A gente tem um volume muito grande ou muito maior de queixas inespecíficas, aproximadamente 95% da população que apresenta esse quadro de dor ou essas queixas nas regiões são de ordens musculoesqueléticas, funcionais e que têm um fundo gerador ou mantenedor de cronicidade desses sintomas associados ao modelo biopsicocomportamental, né? Nada mais é do que a relação que nós seres humanos estabelecemos com o nosso corpo, a nossa mente e os nossos hábitos de uma maneira geral, né? Exercício, alimentação, sono e as perspectivas psicossomáticas. O nicho pequeno de queixas, que são as que nós determinamos como específicas, são aquelas que nós conseguimos constatar através da história clínica, da conversa, da queixa, da anamnese e aquilo que nós podemos observar em alguns exames de imagem como sendo agentes estruturais ou causas muito bem determinadas que geram esse quadro doloroso, ou a incapacidade ou a queixa do paciente. E nós podemos determinar, basicamente, alterações mais complexas, como tumores, fraturas, infecções, que nós consideramos essas três principais causas como red flags, né, bandeiras vermelhas, alterações estruturais graves, que geralmente o tratamento conservador não é a primeira linha terapêutica e acaba sendo conduzido por uma abordagem mais direta por agentes de saúde como médicos, através de procedimentos cirúrgicos, imobilizações e fármacos, entre outras. E dentro dessa causa específica a gente tem as radiculopatias. As radiculopatias são aquelas alterações, seja mecânicas ou químicas, que atingem a raiz de alguma forma dentro da sua relação com a unidade funcional vertebral local, da vértebra, do disco, dos ligamentos, da medula, das radículas que saem da medula e vão formar a raiz, né, pelos cornos posterior e anterior, né, corno posterior sensitivo, corno anterior motor. E dentro desse contexto mecânico anatômico, há algum tipo de alteração da raiz que gera esse sintoma ao longo do membro inferior ou uma queixa distal. A gente consegue caracterizar sempre por um agente causador, né? Um agente mecânico ou químico. Ou seja, 80 e poucos por cento da radiculopatia são causadas por alterações discais, né? Seja protusões, seja herniações, extrusões, abaulamentos de disco que de alguma forma vão gerar alguma repercussão sobre essa raiz. E uma outra pequena parte que a gente consegue ver aqui nessa imagem de irritações, que são um volume menor, a gente pode caracterizar como tendo como origem uma hipertrofia facetária, um aumento de volume das facetas articulares que podem gerar algum tipo de obstrução ou compressão do forame de conjugação ou forame intervertebral, que é por onde o nervo passa para se juntar junto a outros nervos que formam um plexo e que vai dar origem a troncos neurais de grande calibre que dão a inervação sensitiva e motora, seja para o membro superior ou para o membro inferior. Nas relações que nós bem conhecemos como dermátomos, que é a relação direta, neurológica, sensitiva topográfica, cutânea, local em determinadas regiões do membro superior e membro inferior, assim como para os miótomos, essa mesma inervação, só que sob o ponto de vista motor, dará origem à inervação de determinados grupos musculares, conjuntos musculares que darão a ação muscular, né? O aspecto da contração, da resistência, da força. As alterações do disco para com a raiz, nas radiculopatias,
Elas podem ser caracterizadas por alguns estudiosos de 3 formas, tá? As dores, né, irradiadas para o membro, como uma dor radicular, que é onde o paciente ele tem características de dor neuropática, lancinante, queimação, com formigamento, dormência, em áreas bem específicas de dermátomos ou miótomos. Enquanto que as radiculopatias vão apresentar essa dor radicular, só que com mais sintomas associados sobre o ponto de vista neurológico, como formigamento, dormência, perda de força, alterações de força, ou seja, a diferença da dor radicular para a radiculopatia é que na dor radicular a gente não tem componentes neurológicos, como formigamento, dormência, alterações de reflexos e alterações de força. Já na radiculopatia a gente tem. Na dor radicular, o paciente ele até pode referir eventualmente uma dormência, um formigamento, mas acaba não sendo tão constante quanto uma radiculopatia. E o que diferencia, o que gera uma caracterização de um para outro, uma diferença, pode ser o impacto mecânico ou químico do disco sobre a raiz, tá? Isso não quer dizer que uma hérnia de disco mais volumosa ou menos volumosa, ou um processo mais ou menos inflamatório, vai gerar um componente assim ou assado, tá? Para que não fique a ideia de que uma dor radicular é algo mais brando e uma radiculopatia é algo mais complexo, porque isso varia muito e geralmente não está associado a tamanho de hérnia, volume de hérnia ou até mesmo a maiores ou menores processos inflamatórios. E a terceira relação, melhor dizendo, que nós observamos de dor referida, seja para o membro inferior ou para o membro superior, são as dores referidas, onde a gente não tem um agente estrutural, mecânico ou químico atuando sobre a raiz, e sim queixas oriundas de outros sistemas ou de outras estruturas musculoesqueléticas que vão referir ou vai reportar, gerar dor a um sítio distante, como síndromes dolorosas miofaciais, síndromes facetárias, que a gente vai ver um pouquinho melhor isso à frente. É muito importante, como eu já falei anteriormente, que a gente procure não estabelecer diagnóstico ou até mesmo supor origem das queixas através de alterações estruturais, principalmente aquelas que são vistas nos exames. Por quê? Como esse estudo aqui de altíssima qualidade ele sugere, sendo uma revisão sistemática que avalia alterações estruturais em pessoas assintomáticas, ou seja, sem queixas, nós conseguimos observar que a cada linha aqui nós temos alterações específicas que são muito visíveis e descritas nos exames de imagem para cada coluna que representa uma faixa etária. E nós vamos observando que à medida que a pessoa, nós seres humanos, vamos envelhecendo, há o surgimento natural de alterações degenerativas, como alterações, protusões, alterações do disco, espondilolisteses, outras alterações estruturais que, olha, nesse caso, estão aparecendo nos exames de pessoas assintomáticas. Então, o achado estrutural do exame de imagem, ele não está associado diretamente aos sintomas que o indivíduo apresenta. E a gente sempre vai ter que cruzar principalmente o nosso exame clínico, aquilo que se compreende, que a gente faz no exame médico, fisioterapêutico, do educador físico, com os exames de imagem. Há muitas vezes conceitos dentro do senso comum da população de uma maneira geral que são refutados pelas evidências científicas de boa qualidade, como eu destaco nesse slide, de que alterações degenerativas do disco podem ter relação com sobrecargas estruturais diretas por relações ergonômicas ou até mesmo profissionais. Há estudos hoje que refutam essa possibilidade, descrevendo que o maior fator de risco para um processo degenerativo do disco são fatores genéticos e o ambiental que mais impacta é o ato de fumar.
tirando um pouco o peso da ergonomia, do movimento repetitivo, de carregar a cadeira, o peso, o objeto de forma errada. É óbvio que se eu tiver uma ação mecânica ou postural que gere um trauma direto sobre o disco, isso pode levar a uma alteração do disco, uma protusão, uma herniação e até mesmo uma extrusão. Sendo que ter essas alterações discais, que são mais probabilísticas ou tem maior fator de risco vir de origem genética ou do ato de fumar, é apenas um fator de risco para que essa hérnia ou essa alteração do disco se torne sintomática, tá? Como eu já falei anteriormente. Então, tem como atuar de forma preventiva nas alterações do disco? Sim. Como, né? Hoje a gente tem estudos que nos mostram que o exercício, sim, é um fator protetor do disco, tá? Esse estudo aqui, que é um estudo publicado numa das revistas que é um apêndice da Nature, né, que é uma das maiores revistas de saúde do mundo, a gente consegue observar o quanto que aumenta ou é melhor o volume, o tamanho, a saúde do disco de pessoas que correm pequenas e grandes quilômetros, grandes distâncias comparado a grupos controles, que são pessoas que fazem exercícios eventuais de forma não sistemática ou até mesmo sedentários. Então, muitas vezes a gente observa algumas orientações equivocadas por parte de alguns agentes de saúde para pessoas que têm dores inespecíficas, mas que no seu exame de imagem ali aparece um processo degenerativo como protusão, uma hérnia, para que essa pessoa ela tire o impacto, ela tire a carga. E muitas vezes é sugerido que a pessoa pare de correr. Ah, você tem aqui uma protusão, você tem dor nas costas, para de correr, vai fazer atividades de exercício físico que tirem o impacto, como, por exemplo, hidroginástica, pilates, entre outras atividades. Você pode sugerir essas condutas clínicas para o seu paciente ou para uma pessoa que tenha dor, mas ela só não pode ser sugerida com essa informação porque ela não é correta. Ou seja, a pessoa ela possivelmente vai ter que parar de correr para se reabilitar em algum momento, mas com certeza ela, na medida que for tratando e evoluindo o seu treinamento, o seu suporte de saúde, ela vai poder recuperar, independente ou não de ter protusões, hérnias ali no exame de imagem, a prática da corrida. Ou seja, né, a gente consegue ver que práticas esportivas que tenham volumes, cargas, mesmo repetitivas, impactas, moderadas, mas contínuas, elas fortalecem o disco. Esse estudo aqui ele fala muito sobre jogadores de futebol e basquete. E nesse extrato aqui dessa tabela do estudo, a gente consegue ver o corredor. Como a saúde, as características do disco dos corredores é muito parecida ao do futebol e do basquete e diferente do grupo controle, né? Ou seja, reforçando a hipótese de que o exercício, sim, ele tem que ser mantido salvo as condições daquele paciente naquele momento clínico dele. Volto a dizer, condições clínicas, algumas exigem, sim, repouso e a hérnia de disco pode ser uma delas, dependendo do quadro sintomático que o paciente apresenta. Pode ser que ele precise tirar carga para que o disco diminua o aspecto compressivo ou mecânico ou químico sobre a raiz, adotar posições de preferência. A pessoa não vai conseguir correr sentindo um formigamento, uma dormência na perna ou uma dor irradiada. Ela vai ter que sair da corrida para que o processo terapêutico ele atue, né? Seja ele medicamentoso, conservador, né? Medicamentoso, fisioterapêutico. E, em alguns casos, sim, mais complexos, o tratamento cirúrgico ele será sugerido e acompanhado. A mecânica do disco, ela nos mostra a relevância e o papel do disco no funcionamento da coluna vertebral como um todo, né? Na absorção de cargas, não só gravitacionais para o deslocamento, né? Para o movimento básico de vida, mas também para a prática da corrida. Então, como a gente consegue ver bem aqui, o disco ele tem movimentos muito próprios que acompanham uma vértebra sobre a outra. Por quê? Porque o disco ele é fixado em estruturas que nós chamamos de placas terminais que fazem parte do corpo da vértebra e que, de acordo com a carga, a tensão, o impacto natural do movimento, do caminhar, do ficar de pé, esse disco ele é nutrido por difusão
do corpo da vértebra para a placa terminal e para o disco intervertebral de uma maneira geral. Para pacientes agudos, pacientes crônicos que têm radiculopatia, que têm uma radiação para um membro ou para o outro, é importante que a gente identifique que o lado sintomático ele precisa ser observado sob uma mecânica do disco para o funcionamento da coluna vertebral. E esse é um conceito importante que nós fisioterapeutas precisamos ter quando a gente opta em adotar movimentos, condutas terapêuticas, seja de terapia manual ou de exercícios específicos, direções de direção de preferência, de que o disco ele tem esse movimento muito próprio. Às vezes a gente consegue ver pessoas falando, quando inclina para a direita, o disco ele corre para a esquerda, é uma protusão, ou quando inclina para um lado e sente do outro lado, é uma herniação. Essas caracterizações de movimento do tronco para possíveis movimentos do disco e reprodução dos sintomas, elas não têm uma acurácia diagnóstica ou uma especificidade mecânica, biomecânica, clínica relevante, tá? Nós precisamos identificar sempre, pensando na mecânica do disco, sim, em parte, quais são os movimentos livres de dor que vão aliviar os sintomas do paciente, a irradiação, o formigamento e a dormência, para que a gente consiga atuar nessa direção de forma terapêutica. Esse outro estudo aqui é um estudo interessante, que pergunta, será que as cargas, a força, o exercício, ele pode influenciar positivamente no disco, na saúde do disco intervertebral? E a constatação desse estudo é que sim, é que provavelmente as cargas, quando aplicadas de forma sistemática, crônica e não eventualmente com muitas torções e impactos, sejam benéficas ao disco. Por exemplo, um esporte que sugere-se que seja de alto risco, ou como um fator de risco para lesões do disco, é o futebol americano. Por quê? Vou voltar aqui ao slide anterior. Porque o movimento de torção, como vocês estão vendo aqui embaixo, ele gera uma força de cisalhamento maior no disco. Então, o jogador de futebol americano, ele torce o tronco para proteger a bola, e ele tem muito impacto, ele tem muito trauma, muitas batidas de várias direções. E isso pode, de certa forma, traumatizar o disco. E é nesse sentido que esse estudo ele traz essa ideia, de que cargas rápidas, explosivas e traumáticas possam, gente, ser um fator de risco. A gente está criando um mundo de hipóteses aqui, mas acima de tudo para reforçar que o ato de correr, o gesto de correr, a prática esportiva da corrida, ela é saudável, ela é segura para pessoas que tenham alterações discais. Ou até mesmo seja uma promessa de melhora de funcionamento e de prevenção de dores lombares, de dores ciáticas, enfim. Mas quando a gente tem um contexto neurológico envolvido das radiculopatias, o paciente ele tem dormência, ele tem formigamento, ele corre, ele sente formigar, ou ele tropeça durante a corrida porque ele tem uma falha de força. Ele é um paciente que tem uma clínica instaurada de uma radiculopatia, porque ele tem alterações neurológicas evidentes, que nós conseguimos ver no consultório médico ou fisioterapêutico. Ou o paciente ele tem dor irradiada para a perna, chega a queimar os fibulares, queima a panturrilha quando ele corre, e aí os testes provocativos, o exame clínico dele é positivo, que sugere que ele tenha uma dor radicular. Eu tenho uma alteração sobre a raiz. E neurofisiologicamente a gente precisa entender que a alteração mecânica ou química, quando ela atua sobre a raiz, ela gera uma série de consequências anatômicas, neurofisiológicas, adaptativas em virtude dessa alteração do disco, Volto a dizer, seja mecânica ou química. E nesses casos a gente precisa reconhecer que uma cascata neurofisiológica ela vai acontecer como eu estou descrevendo nesse slide aqui ao lado, Há geralmente uma neuroinflamação por conta desses agentes. Nessa neuroinflamação eu posso ter um edema neural e o edema, por todo o processo inflamatório, pode gerar uma desmielinização dos axônios que são mielinizados, sensitivos ou motores. Isso vai gerar uma adaptação, uma alteração possível do fluxo axônio plasmático, que é a comunicação entre os axônios motores e sensitivos.
E essa alteração é o que gera e caracteriza a dormência, a sensação de formigamento, a dor lancinante ao longo do trajeto do nervo. E diante desse cenário eu tenho uma série de adaptações, não só físicas locais, né, de cicatrização, mas até mesmo a nível do sistema nervoso central. Nós chamamos de uma sensibilização central. Tá? E o tempo que esse nervo fica exposto a esse agente compressivo, mecânico ou esse agente químico inflamatório, ele é extremamente relevante ao prognóstico. E hoje nós, médicos, fisioterapeutas, que atuamos diretamente no processo de reabilitação conservadora e cirúrgico do paciente, a gente precisa reconhecer isso. Tá? Hoje os estudos mostram, os estudos epidemiológicos que falam da história natural, o processo natural de reabilitação no paciente com uma radiculopatia, sugere que a gente tem uma margem de segurança para tratar conservadoramente pacientes com sintomas mais brandos, eu vou explicar melhor isso, de 6 até 12, 15 semanas, tá? Desde que esse paciente ele tenha uma evolução natural ao longo do tempo, que ele não desenvolva ou apresente bandeiras vermelhas ao longo do processo, né, as red flags, que possam ser associados com, por exemplo, uma síndrome da cauda equina ou uma perda neurológica progressiva. E dentro desse cenário, a gente vai acompanhando. O lapso temporal, que é esse tempo que eu acabei de dizer, é o que nos dá a capacidade de julgar quais são as condutas e em que momento a gente vai colocando. Hoje nós temos, por exemplo, um estudo muito claro que fala de como sugerir, melhor dizendo, sugerir o paciente que tem ou terá melhor sucesso terapêutico, seja cirúrgico ou conservador. Tá? Pacientes que tenham queda do pé, que é o que nós chamamos de um drop foot, que é uma paresia, uma perda de força em virtude da radiculopatia. Ele é um paciente jovem, menos de 50 anos, e ele tem sintomas há menos de 6 semanas, o tratamento cirúrgico ele traz mais sucesso clínico para o paciente. Então isso já nos orienta um nicho de pacientes que podem apresentar determinados tais sintomas. Para aqueles pacientes que tenham alterações de sensibilidade, dormência, formigamento, alterações até mesmo de força, mas que não se enquadrem nesse contexto, o tratamento cirúrgico conservador, eles tendem a ter o mesmo peso a curto, médio e longo prazo no que diz respeito à reabilitação. E quando eu falo de tratamento conservador, eu não falo só de fisioterapia e recursos terapêuticos manuais e exercício. Eu estou falando de fármacos, de bloqueios anestésicos, né, que vão potencializar a capacidade de cura natural com o tempo desse paciente. Tá? Ou seja, o tratamento conservador ele tem que ser sempre a primeira linha para esses pacientes de uma maneira geral. O grande problema está quando o paciente ele fica exposto há muito tempo. A cronicidade, né? Ele fica lá sentindo dormência, formigamento, perda de força, ele não quer operar ou foi sugerido que ele não opere e o tratamento conservador não anda e nisso se passam 4 semanas, né? Um mês, se passa 8 semanas, 12 semanas, 15 semanas, 5 meses, 6 meses, 8 meses e esse tempo que já passou dessa janela de segurança pode potencializar a probabilidade desse paciente ficar com o dano permanente. O que é um dano permanente? Né? É, por exemplo, uma perda de força do extensor longo do hálux, né? Para levar a esticar o dedão e vencer a resistência, ou a gravidade, dependendo da complexidade do quadro clínico. Ou o paciente ele fica com uma dormência, uma alteração de sensibilidade residual. E há estudos hoje que nos mostram que esse dano residual, esse dano permanente, ele pode se diluir ou até mesmo zerar qualquer sintoma, qualquer queixa, por até, melhor dizendo, numa janela de 6, 12 meses até 36 meses, ou seja, até 3 anos, a gente pode acompanhar de forma conservadora esse paciente, seja no pós-operatório, ou seja depois de sair dessa fase mais aguda, o paciente ele voltou a correr, ele está dormindo bem, ele retomou suas atividades da vida diária, ele não tem dor crônica, ele não tem medo ao movimento, ele está apto a voltar à vida normal. Mas ele tem uma alteração de sensibilidade ainda mantida na face lateral da perna. E isso com condutas terapêuticas conservadoras a gente pode ir acompanhando ao longo do tempo para ver como é que se faz a evolução. Principalmente para esses casos de pacientes que já têm uma cronicidade instaurada.
Voltando a esse paciente que chega para nós no consultório, né, com a dosadora irradiada, a gente precisa, né, identificar se realmente é uma radiculopatia, uma dor radicular por um agente discal, mecânico, uma estenose foraminal, pelo disco, pelas facetas articulares, pela hipertrofia, ou se pode ser de outras estruturas, de outras queixas que imitam a ciática, né, ou a cervicobraquialgia, como eu falei, né, da dor referida à distância. Então nós temos dores de origem discogênica, por exemplo, nós temos síndromes facetárias, síndromes dolorosas miofasciais e as alterações radiculares. As síndromes dolorosas glúteas, né, por exemplo, é comum nós vermos corredores com dor glútea, corredores com dor irradiada para a perna, né? Assim como é comum ver pessoas que ficam sentadas no escritório, advogados, fisioterapeutas, entre outras profissões. E o que vai determinar o que está acontecendo com o paciente é a nossa capacidade de raciocinar clinicamente, lançando mão de recursos, né, de questões da anamnese, né, de história clínica, até mesmo de ferramentas com diagnóstico, né, ferramentas de boa acurácia diagnóstica, para que a gente consiga identificar com propriedade o que está acontecendo com aquele paciente. E a partir do melhor diagnóstico a gente consiga tomar as melhores decisões clínicas, né? Nesse slide a gente consegue observar aqui um paciente com síndrome dolorosa miofascial, sugerido por essa evidência científica, né, que fala, né, é uma radiculopatia cervical ou é um síndrome dolorosa de um trigger point no glúteo? E essa é uma questão que a gente precisa se preocupar, né? Precisa se perguntar, porque há uma quantidade muito grande de diagnósticos equivocados para pacientes com radiculopatia. O paciente ele tem dor glútea, tem dor na região posterior da perna, faz um exame de imagem, uma ressonância magnética, aparece uma hernia de disco, é hernia de disco, né? E aí se diagnostica errado e toma-se a decisão clínica equivocada, conservadoramente, medicamentosamente, fisioterapeuticamente falando, exercícios ou abordagens e até mesmo algumas cirurgias mal elegidas. A mesma coisa acontece para as facetas, né? As síndromes facetárias estão aí. São síndromes dolorosas mecânicas oriundas de mau funcionamento articular, onde a gente precisa colocar carga nessas articulações para verificar se reproduz algum sintoma a um sítio distante, para eleger se é síndrome facetária ou não, comparado a uma radiculopatia. Bem como, né, as radiculopatias. Bom, o diagnóstico clínico das radiculopatias precisa passar muito pela história clínica, né? Uma história compatível de dor neuropática, dor localizada em área de dermátomo, miótomo, lancinante, com aspectos elétricos, né? Que representem choque, sejam intermitentes, ou sinais neurológicos associados, com formigamento, dormência, alterações de força. Clinicamente, o paciente precisa se queixar disso, ou a gente precisa perguntar se o paciente tem algum tipo dessas queixas, e a gente vai fazer uma limpa, digamos assim, ou direcionar melhor com testes provocativos. Geralmente nas radiculopatias nós temos esse fenômeno, que é o fenômeno de periferização, onde há um agente sobre a raiz que vai interferir mecanicamente e alterar a capacidade funcional do paciente com relação à sua sensibilidade ou força, então, ou seja, os sintomas irão ir para a periferia, tá? E o que a gente espera ao longo do tratamento ou do tempo, naturalmente, é o fenômeno de centralização. Quando os sintomas eles começam a sair lá do distal e começam a se aproximar, vir ao proximal, né? O paciente tem formigamento no pé, começa o tratamento, ou naturalmente ao longo do tempo, começa os sintomas a ir para a panturrilha, depois para a região posterior ou anterior da coxa, daqui a pouco se concentra no glúteo, fica no lombar e some, né? Ou seja, o fenômeno de centralização dos sintomas para a radiculopatia é algo muito benéfico e que a gente espera ao longo do tratamento. A gente consegue ver, né, as dúvidas, né? Mas os corredores de longa duração, os corredores mais velhos, né? Eles correm há 30, 40 anos, tem lá uma carga, um volume de corrida muito alto. Isso é maléfico? Não, né? A gente consegue ver muito bem, através desse estudo aqui, que as cargas discais elas são protetoras, independente do seu tempo, do seu volume de corrida, ao longo de anos, acaba sendo
protetor. A gente precisa pensar em manter esse corredor sempre muito bem treinado, né? Sempre muito bem capaz de fazer o seu gesto esportivo da melhor maneira possível, que ele consiga otimizar o seu funcionamento com força adequada, com resistência, e aí entra a capacidade de treinamento dos educadores físicos com o suporte dos fisioterapeutas e médicos, né? Muito se fala em reabsorção natural das hernias de disco, isso é normal, isso é esperado que aconteça, né? A gente não espera isso acontecer num paciente sintomático. Tu tá com uma radiculopatia, vamos esperar absorver. Não, né? A gente vai tratar e se absorver ao longo do tempo, tá show de bola. A gente não trata o disco, a gente não trata a hérnia. A gente vai tratar as consequências neurológicas da radiculopatia no nervo, né? E no quadro clínico contexto integrativo global daquele paciente. Mas geralmente os processos de absorção ele se dá, né, naturalmente por um processo de retração do disco, de retorno normal, como de qualquer estrutura, uma regressão associada a um processo maior de degeneração, ou seja, o disco ele degenera mais, ou seja, ele murcha mais, e aquele abaulamento, aquela protusão, ele vem junto, né, acompanha essa regressão degenerativa. Ou a terceira possibilidade é um aporte inflamatório com a neovascularização local, onde agentes inflamatórios como macrófagos eles vão lá e vão fagocitar, né? Eles vão comer, né? Reabsorver essa estrutura que está avançando aos seus limites e gerando uma alteração ou sintomática ou não. Tá? Então essas são as três possibilidades que essa revisão sistemática de alto valor para a nossa área sugere. Esse aqui é um estudo que eu achei muito interessante, né? Porque ele também ele potencializa a quebra, né? O mito de que correr longos quilômetros ou fazer uma maratona possa ser um problema, né? Muito pelo contrário, além de não ser um problema, as pessoas não referirem sintomas, aí esse estudo ainda sugere que há uma diminuição de processos inflamatórios, anormalidades da articulação sacroiliaca, né? Olha que interessante. Ou seja, a vibração, o impacto, né, a carga desse corredor, desse treinamento, desse desenvolvimento, a aplicabilidade dele na corrida, não só não gerou nada, como inclusive melhorou o seu corpo. Isso é brilhante porque reforça aquela ideia que todos nós já sabemos, né? O nosso corpo é feito para se movimentar. E há muitos anos atrás a gente precisava se preocupar para fugir do predador, caçar, correr, escalar, carregar os filhos no lombo, construir a nossa moradia, e hoje a gente tem sofrido muito do sedentarismo, né? Seja ele ocupacional ou da prática do movimento, do esporte de uma maneira geral. Então isso reforça a ideia de estar sempre incentivando cada vez mais as pessoas a se manterem ativas. E como fisioterapeuta, essa é a primeira conduta que eu faço sempre no processo de reabilitação dos meus pacientes. Tem que se movimentar, tem que fazer o exercício, né? Hoje o exercício está no mesmo patamar do que comer, beber e dormir. Ele é uma necessidade fisiológica. E a gente precisa ter essa responsabilidade, principalmente com aquelas pessoas que estão num momento ou têm um estilo de vida mais sedentário. Passam 10, 12, 15 horas na frente do computador e querem viver sem dor, né? E que às vezes têm dor e são inseridas dentro de um contexto anatomopatológico. A tua dor é do desgaste, a tua dor é dessa hérnia. E aí a gente cega, não se preocupa com os principais fatores de dor física, né? Dor musculoesquelética, que é estresse, ansiedade e o sedentarismo. Geralmente esse é o paciente que chega para nós, né, no consultório fisioterapêutico, médico, o paciente com adaptação de tronco, um contexto mais agudo. Esse paciente ele tem uma perda de qualidade de vida muito grande, ele deixa de fazer a prática esportiva, muitas vezes ele deixa de trabalhar, ele não consegue dormir direito, ele perde o convívio social e a gente precisa atuar nisso, né? Uma dica, sumariamente, né, a gente tem aí um canal enorme para ajudar fisioterapeutas, médicos, agentes de saúde no processo de tratamento. Então, depois no final ali vai ter todo o contato de rede social, de inúmeros caminhos, para que a gente consiga entender quando esse paciente tem uma condição adaptativa ou mal adaptativa. Como eu trato, Rodrigo? O paciente chega torto, eu tenho que desfazer isso ou eu mantenho? Tem casos que eu tenho que manter, tem casos que eu agravo a adaptação. E tem casos que eu posso pensar já, pelo tempo ou pela apresentação clínica do paciente, em quebrar isso. Ou seja, a história clínica do paciente é compatível com uma radiculopatia? Sim. Quais são os testes provocativos? São positivos? Testes neuromeníngeos?
slump, laseg cruzado para membro inferior, para cervical, coluna cervical, membro superior, né? Spurling, arm squeeze, os testes neurodinâmicos de mediano, ulnar e radial. Quais são as respostas do paciente? É positivo? Há uma probabilidade grande de nós estarmos com radiculopatia. Nós precisamos cruzar com outras alterações e histórias clínicas. Se não, se os testes provocativos dão negativo, eu tenho que olhar para outras possibilidades de dor referida, síndromes dolorosas miofasciais, síndromes facetárias, entre outras alterações mais mecânicas e menos específicas, discais, discogênicas, enfim. Uma coisa que eu quis trazer para essa aula diferente, para falar de corredor, são as compressões neurais periféricas, tá? Isso imita as radiculopatias, ou seja, esse estudo aqui, inclusive, ele fala de um paciente que tinha alteração de força, dormência e formigamento na face lateral da perna. O exame de imagem mostrava que ele tinha uma hérnia de disco lombar. Esse paciente ele foi tratado cirurgicamente, ele não melhorou. E quando ele foi tratado conservadoramente para uma compressão do nervo fibular comum a nível da cabeça da fíbula, quando a gente consegue ver aqui, esse paciente ele melhora. É possível que alguns atletas corredores, por sobrecarga dos fibulares, sobrecarga dos músculos plantiflexores, né, sóleo e gastrocnêmio, haja algum tipo de irritação dos nervos periféricos. E por ser um tronco neural periférico, comprimido ou irritado, possa gerar uma clínica muito característica e similar a uma hernia de disco. E a gente precisa saber diferenciar isso. E os testes provocativos são um caminho muito interessante, juntamente com outras ferramentas que todo fisioterapeuta e médico precisa dominar para ter o melhor diagnóstico possível e tomar as melhores decisões clínicas. E como tratar? Né? O que eu preciso pensar na hora de tratar o meu paciente? Quais são os critérios de elegibilidade? O que ele apresenta clinicamente? Sintomas, gravidade, complexo biopsicocomportamental, tempo de sintomas. Esse paciente ele vai se beneficiar mais com conservador, medicamentoso, fisioterapêutico ou não? Ele já tem pré-requisitos para ser cirúrgico? Quais são os fatores de risco? Ele pode esperar para o tratamento conservador? Não, ele tem que operar logo. Então, quais são as preferências do paciente? Se o paciente ele quer esperar conservadoramente, ele não quer operar, ele quer operar, ou seja, nós precisamos nos guiar pelos critérios de elegibilidade, pelos fatores de risco e pelas preferências do paciente, colocando em prática sempre o que nós temos de melhor de evidência científica para nossas tomadas de decisão clínica. O tratamento conservador ele deve ser sempre a primeira linha de tratamento. As revisões sistemáticas com meta-análise sobre os guidelines, sobre a hernia de disco, sintomática, sempre sugere isso, né? Lógico, cada caso é um caso, a gente precisa sempre analisar isso de uma maneira multiprofissional, com médico, com fisioterapeuta, com educador físico, com as preferências do paciente. Fisioterapia, osteopatia, terapia manual são condutas muito bem adequadas e bem-vindas para pacientes com dores radiculares, com radiculopatias. Medicamentos, bloqueios via oral e o tratamento cirúrgico, de preferência sempre tentando as cirurgias minimamente invasivas no primeiro momento, para até mesmo, dependendo da complexidade das alterações, a uma artrodese, uma fixação metálica. Há estudos de boa qualidade mostrando quanto que a manipulação estrutural mecânica, direta ou indireta, do fisioterapeuta é benéfico no processo de tratamento do paciente, reforçando que a fisioterapia é a primeira linha de tratamento para pacientes com radiculopatia. Bom, pessoal, é uma pequena aula, né? É uma introdução a esse assunto que é super relevante clinicamente, de saúde pública e que com frequência nós temos nos nossos consultórios médicos, fisioterapêuticos, casos em academias, grupos de corrida, de pessoas que param de correr ou deixam de fazer sua prática esportiva por conta de sintomas irradiados para as pernas. Isso exige que nós tenhamos um preparo clínico muito bom para conseguir inserir esse paciente dentro de um contexto de saúde mais adequado para que ele receba o melhor tratamento possível de acordo com as suas queixas e a apresentação dos seus sintomas. E a gente está aí para poder ajudar, né, a construção desse saber, desse conhecimento, através aí das redes sociais. A gente tem canal do YouTube, tem projetos de ensino online aqui também, para tratamento dessas radiculopatias de pacientes com hernia de disco. Então contem comigo, foi um prazer estar aqui, eu desejo sucesso para vocês
na realização desse curso aqui online e que vocês cresçam cada vez mais como profissionais de saúde para que a gente consiga melhorar a saúde das pessoas e nos melhorarmos como agentes de saúde para podermos ajudar cada vez mais pessoas. Contem sempre comigo, estou à disposição e foi um prazer ter estado aí com vocês aproximadamente aí 44 minutos e 40 segundos. Um abraço, espero ver vocês em breve.